né? Você absorve X% ouvindo, aí você absorve mais X% praticando, e aí você absorve ensinando. Então, pratiquem, tá? Esse é o meu recado aqui, pratiquem. Isso aí. Bora lá, gente, pra aula? Começar então? Ó, hoje a gente vai falar de for. De laços de repetição. Hoje a gente, na verdade, começa falando de laços, e aí eu vou falar mais na semana que vem. Mas é um conceito assim que vocês vão usar, que nem eu falei de condicionais, assim, do código mais simples para o mais avançado, todos têm laço de repetição, todos usam isso para alguma coisa, tá bom? E a gente já teve uma boa base aqui com condicionais, né, com os operadores lógicos, que vocês também vão usar esses conceitos para esse cara aqui, tá bom? Então vamos lá, a gente vai ver aqui dois tipos de laço, de primeiro, tá? Eu vou também explicar o que que é um laço, para que que ele serve. João, tá A gente vai gravando? ver. Tá gravando. Tá, Coloquei aqui. beleza. Coloquei aqui um exemplo de for, né, que é um dos tipos de laço. A gente vai aprender a quebrar esses laços, a pará-los também. A gente vai ver outro exemplo aqui. E no final eu dei um programinha aqui, mas eu vou puxar uns exemplos, que nem a gente fez na terça-feira de condicionais. Puxar aqui exemplo da internet e a gente faz aqui na hora, faz na programação. Beleza? Eu mostro como que fica no código e aí quem tiver já o Visual Studio aí pronto ou quiser acompanhar aqui pela tela, né? A gente vai fazendo. Beleza? Então vamos lá. O que que são laços de repetição? Muitas vezes, né, na maioria dos códigos, se não, vai depender muito, né? Mas todo programa complexo, ele precisa repetir uma tarefa, tá? Então a gente chega lá, que nem vocês viram, console write line, vou escrever na tela tal informação, vou pegar tal informação do usuário, vou devolver isso aqui na tela, vou fazer um condicional para decidir qual caminho de código eu vou seguir, né? Mas, de novo, o código é uma estrutura linear. Você começa lendo ele lá do começo e ele vai seguir até ele chegar no final, como se fosse uma página mesmo, de escrita. Só que muitas vezes a gente precisa fazer com que o computador repita certas tarefas. Então, por exemplo, o Gustavo na última aula, ele mostrou lá o código que ele fez. Tinha lá, era um códigozinho simples com um menu principal. Você, ele apresentava o menu principal uma vez, você escolheu a opção lá que você ia no menu, vamos supor ali um. É que o seu código fazia um monte de coisa, né, Gustavo? Mas supondo aí que você tem um aplicativo de banco. Boa tarde, João. Você quer o quê? Sacar dinheiro. 2, depositar. 3, sair. Esse é o menuzinho principal. Vamos supor que eu escolhi lá a opção ele me levou lá, eu coloquei um condicional. Se a opção é igual a 1, logo eu vou então fazer uma operação aqui de saque, né? Então eu vou fazer uma operação de subtração do saldo, da variável de saldo que eu tenho lá no meu programa com a variável de valor que eu quero tirar, né? Você pode lá perguntar quanto você quer tirar, tal. Beleza. Depois que eu acabei isso, o meu programa ele fecha. Eu não posso fazer mais nada, né? Essa é a lógica que eu quero para ele. Não, a ideia é, eu tenho aqui meu programa, estou logado, eu quero que ele apresente mais coisa para mim. Puta, finalizei um saque, então eu quero que ele me mostre o menu de novo, para eu ver se agora eu quero depositar, se eu quero sacar de novo, se eu quero fazer uma outra operação. Isso nesse exemplo de um menuzinho. Mas laços são usados para qualquer operação que você precisa repetir código. É, Aplicações de conexão de internet, nos níveis mais baixos ali de conexão, utilizam laços para ficar ouvindo portas de internet, falando, tem uma conexão aqui, servidores, por exemplo, de web, no fundo, no fundo, no fundo, eles são um laço infinito, ouvindo por conexões. Então ele fica cada milissegundo lá, né, dependendo do clock lá do seu computador, ele fica rodando, falando, tem conexão? Tem conexão? Tem conexão? Aí se tiver, você faz um if ali e aí o computador conecta. Aplicações de visão computacional que analisam padrões faciais, por exemplo, de câmeras de segurança, de câmeras de login, assim, de computador. O que que eles precisam fazer? O que que é um vídeo, né? Um vídeo nada mais é do que várias fotos em sequência, certo? Então, para cada foto, ele tem que fazer uma operação, ele tem que ler aquela foto.
Então ele está fazendo um laço, ele está lendo o frame 1, lendo o frame 2. Frame é a fotinho dentro do vídeo, né? Se você divide eu não vou saber agora explicar, mas se você divide um vídeo em tantos frames, você tem lá os seus 60 frames por segundo, entendeu? E aí o computador precisa ler aquilo 60 vezes por segundo, e ele faz isso através de laços. Porque assim você economiza código, né? Você não consegue escrever um programa que vai rodar por tantas vezes, né? Esperando ele rodar por tantas vezes, se você escrever isso de forma linear. Você precisa falar, olha, volta aqui em cima, avalia uma condição, vê se você vai rodar de novo. Então, o que que os programas fazem? O divisão computacional. Passou o frame, roda de novo, né? Aquele exemplo que a gente deu do aplicativo de banco. Cara, o cara finalizou uma solicitação, ele quer continuar? Sim. Roda aqui de novo o menu principal, mostra para ele de novo, né? Então, laços são formas de você pular a execução do programa de volta para um ponto que você já escreveu, para fazer N validações, para você conseguir performar N funções, entendeu? E os laços, eles têm algumas características em comum. Então, você sempre vai definir o começo dele, onde ele começa no código. Então, eu quero repetir esse bloco aqui de código, eu quero repetir essa função aqui. Você vai colocar o laço ali no começo. E você vai dar uma condição para ele. Fala, olha, você vai repetir até essa condição ser estabelecida. Ou você vai repetir isso por tantas vezes e depois você vai cair fora. Porque, assim, tem certas utilidades de laços infinitos, mas na maioria dos programas que a gente escreve, eles são considerados um bug, né? Você não quer que seu programa rode para sempre, né? Isso acaba com a memória do computador, enfim, nas aplicações a gente não quer um laço infinito de menus ali mostrando para a gente no console, né? Vai crashar seu computador. Tem o uso de laços infinitos, que nem eu falei, os servidores web usam isso para poderem ficar rodando, ouvindo conexões indefinidamente, entendeu? Mas para a maioria das nossas aplicações, a gente vai definir o começo do laço, vai definir uma condição de parada e depois vai definir que ele acaba, né? Você vai englobar aquele pedaço de código num laço, tá? E aí existem aqui dois principais tipos de laço. O for, que a tradução dele é para, né? Então, para tantas repetições. Aqui no for você define quantas vezes aquele laço vai ser repetido, né? Então, aqui um exemplo. Eu quero imprimir a tabuada do 5. Eu sei que a tabuada do 5 vai, sei lá, eu vou falar, imprima a tabuada do 5 de 1 até 10. Então, 5, 10, 15, 20 e tal. Você fala qual que é a condição de parada. Eu quero imprimir a tabuada do 5 até o 50, beleza. Né? Você sabe quantas vezes ele vai parar. Eu quero somar de 1 até 100, por exemplo. Você dá uma condição de parada. Você não vai somar a partir de 101 também. Você vai repetir esse código, você vai fazer essa operação de soma 100 vezes, tá? Eu quero percorrer uma lista, né? Isso é muito usado nas aplicações. A gente vai aprender ainda a estrutura de lista, mas é um objeto, assim como a gente viu de variáveis, que ao invés de você guardar um valor só, seja uma string, seja um inteiro, seja um double, um decimal, né? Você vai guardar um conjunto desses valores, né? E aí, supondo que você tem uma lista de 30 alunos, você vai falar, olha, repita isso 30 vezes. Print mostre essa informação na tela 30 vezes só, e nada mais. Isso é diferente do while, né? Então, porque o for a gente vai dar esse início, vai falar, olha, para cada item dessa lista, para cada número até de 1 até 10, para cada número de 1 até 100. Então ele tem esse início, ele tem essa condição de parada e ele tem esse incremento, né? Então, se eu quero somar de 1 até 10, eu vou primeiro somar 1, aí depois um com 0, um com 2, 2 com 3, né? Você vai fazendo essa soma, você vai incrementando essa variável, né? Ah, isso é diferente do while, tá? O while é quando você não vai dar uma condição de parada para ele numérica. Você não vai falar, olha, eu quero somar de 1 até 100, eu quero fazer esse laço 30 vezes. Você vai dar uma condição para ele. Uma condição booleana, que a gente já viu na aula passada, na aula retrasada, né? Então, assim, o while funciona da seguinte forma. Você vai criar a condição de início para ele, você vai falar, olha, eu quero que você comece a repetir, né, o laço comece a partir dessa parte do código. E aí você vai englobar o bloco de código que você
que você quer que repita, e aí na hora dele voltar para avaliar se ele vai repetir de novo, ele vai olhar para uma condição. Ele vai olhar para uma comparação, para alguma condição lógica ali que você for colocar em cima dele, que nem a gente faz nos condicionais, né? Lembra que na aula passada a gente viu os ifs, né? If, else, se não. O se não vai depender de uma condição. Se tal condição ela é estabelecida, né? Ela é aceita, ela é validada, eu vou tomar esse caminho de código. O while é a mesma coisa. Você vai colocar alguma condição, alguma expressão condicional lá dentro do parênteses que ele vai avaliar se aquilo é verdade ou se aquilo é falso. Se for verdade, que nem o if. Só que ao invés do if, se ele não vai seguir um bloco de código, ele vai repetir aquele bloco de código. Se for falsa a condição, ele vai sair do laço, né? Então, por exemplo, validar um exemplo aí, validar senha até ela estar certa. Eu vou colocar assim, enquanto, né, while significa enquanto. Então, enquanto minha senha estiver errada, né, ou seja, enquanto minha condição aqui for de senha errada for verdadeira, né, eu vou pedir pro cara colocar a senha de novo. Ah, validei a senha, troquei minha condição, então minha senha estar errada virou falso. Eu vou sair do laço. Eu não vou pedir a senha para ele de novo, entendeu? E o legal disso é que você não precisa escrever nenhum código a mais. Você não precisa colocar ali no código bloco atrás de bloco, falando, ó, me peça a senha. Aí você faz um if. Se estiver errada, pede a senha de novo. Ah, se estiver errada, pede a senha de novo. Não. Você vai escrever isso uma vez só. E aí você vai voltar lá pro começo, falar, a senha tá errada? Está. Pede de novo. Senha está errada? Pede de novo. É um laço de repetição. Até o momento que aquela condição se torna falsa. Senha está errada? Não está. Isso aqui é falso. Então eu vou pular o while e vou seguir com o código normal. Tá bom? Então ele lê a entrada até ele receber esse sair, né? Ou seja, essa condição falsa. Isso para a resposta do servidor. Você fica escutando ali num while conexões, que nem eu falei. No momento que você tiver aquela conexão, você sai do while. Conectei, deu tudo certo. Minha condição agora de tentar de novo virou falsa. Vou sair daqui e vou continuar minha vida normal no código. Tá bom? Dúvidas? Até o momento. Nada no chat? Beleza. Tá de boa aí, galera? Tá entendendo tudo? Nada de dúvida? Enquanto tranquilo. Beleza. Boa. Beleza. Então, ó, aqui eu vou dar em pseudocódigo. Então, a estrutura do for, vamos ver o for primeiro, tá? Ele é assim, para o for significa para, né? Para uma variável i, que aqui eu vou dar, né? Aqui ele não declarou como inteiro, porque aqui é pseudocódigo. Mas para um inteiro que eu declarei i. E a gente sempre deixa ele padrão como i, porque ele é a nossa variável de incremento, né? Na primeira aula eu falei, cara, é importante a gente dar nomes para variáveis. Eu não vou dar uma variável nome de A, B, X, né? Eu vou falar, isso aqui é saldo, isso aqui é valor, isso aqui é X, né? Mas pro i a gente usa i porque é só uma variável de incremento, né? Falando, olha, você vai começar aqui contando a partir do 1, né? Sua variável de controle é 1. Porque o for ele funciona através de uma variável de controle. Você vai falar, ó, você vai fazer isso começando do 1 até chegar no 5. Quando chegar no 5, lembra que o for tem laços definidos, né? Número de laços definidos. Quando chegar no 5, você para, né? Então, assim, para um i, né? Uma variável de controle i, começando igual a 1, e aí no segundo argumento você usa uma variável de uma condição de parada, né? Então, a condição de início i é igual a 1. A condição de parada é quando i é menor ou igual a 5. Ou seja, eu vou parar somente quando o i ultrapassar essa condição, quando essa condição se tornar falsa, né? Ou seja, quando o i for 6, maior que 5, né? E o terceiro parâmetro que você usa no for é o incremento. Então, o i é o i mais 1. Você vai incrementar essa variável. Lembra que essa anotação a gente usa quando a gente quer atualizar o valor de uma variável. Então, eu tenho o i, por exemplo, valendo 1. Eu vou atualizar ele como 1 mais 1. Ele vai receber um novo valor, que vai ser 2. É assim que a gente incrementa variáveis na programação. Então, o que que você está falando aqui nessa primeira linha inteira? Você quer que um laço comece contando a partir de 1, que ele vá até 5 e que ele incremente de 1 em 1, né?
Eu poderia falar, eu quero que comece contando a partir do 2, o meu i. Eu quero que o meu i seja 2. Ele vai repetir 5 vezes? Não vai. Se ele está incrementando de um em um, ele vai de 2 até 5. Ele vai ser 2, 3, 4, 5. Ele vai fazer 4 vezes esse laço, tá? Se eu quero colocar i igual a 4, ele vai repetir isso aqui duas vezes. 4 e 5. Percebe que ele repete o 5, né? Ele vai repetir esse laço quando a variável i for igual a 5, porque minha condição de parada é que i seja menor ou igual a 5. 5 é menor ou igual a 5? Verdade. Vou repetir. O que que ele faz aqui, então, esse programa? Então, para ir começando no 1, indo até 5 e incrementando de 1 em 1, faça, né? Aqui a gente coloca aquelas chavezinhas. Ele vai fazer uma função de escreva aí, ou seja, console.writeline i na tela. E acaba o for, tá? Então, o que que ele está fazendo? Vamos, como se a gente estivesse debugando. Eu vou até puxar o Visual Studio depois para a gente fazer isso, para vocês verem passo a passo como que o for funciona. E começando em 1, ele vai fazer, ele vai avaliar essa condição. I é menor ou igual a 5? Certo. Se essa condição aqui de parada ainda é verdadeira, ele vai rodar o laço. Escreva aí. I tem o valor de 1 nesse laço. Então ele vai colocar lá 1 na tela. Beleza. Depois que ele rodar o for, ele vai vir aqui na condição de incremento e vai falar quanto que eu tenho que subir esse i. Ah, eu tenho que somar ele com 1. Então meu novo valor de i vai ser 2. E aí ele volta lá para o começo. E 2 é menor ou igual a 5? Ainda é verdade. Escreva 2. Vai subir para 3. E 3 é menor ou igual a 5? Verdade. Escreve 3. Quando ele chegar aqui no 5, ele vai rodar uma última vez. Ele vai escrever o 5. E aí ele vai incrementar. Quando ele incrementar, e vai ter um novo valor de 6, por exemplo. E ele vai chegar aqui na condição aqui de parada e vai fazer 6 é menor ou igual a 5? Falso. Quando ele avaliar essa condição como falso, ele vai sair do laço. Ele não vai rodar de novo. E ele vai dar um fim aqui. Bom? Então, aqui embaixo é o que a gente falou. O valor inicial da variável de controle. Enquanto for verdadeira a condição, o laço continua. E a gente vai incrementar um passo aqui. A gente vai fazer um incremento nessa variável. Se eu quisesse incrementar ela de 2 em 2, eu poderia, entendeu? Eu que mando nesse laço aqui, eu que mando nesses parâmetros. Se eu quiser falar que i é menor ou igual a 10, eu posso fazer, tá? Vamos fazer isso no Visual Studio, só para ilustrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Estou aqui reciclando meu projeto de condicionais. Vamos lá. Então vamos lá. Para é o for, né? Para um i. Vamos colocar int i, né? Estou declarando um inteiro aqui. É igual a 1. Ponto e vírgula. E minha condição de parada é que ele seja igual, menor ou igual a 5. E eu vou incrementar o i, sendo i mais 1. Uma coisa legal de falar aqui, essa lupazinha tá bem na frente. Aí, deixa eu aumentar aqui. Uma coisa legal de colocar aqui para vocês. Eu já tinha falado isso aqui, mas é importante falar de novo. I é igual a i mais 1. Oh, meu Deus, ele fica completando aqui. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever i mais mais. Ele fica completando. Por quê? Aqui eu tô aumentando meu i, tô pegando meu valor antigo de i, colocando mais um nele, né? Mais um inteiro aqui, e atribuindo esse valor de soma à mesma variável i. Então, eu tô atualizando esse valor. Uma notação mais simples de fazer isso, se você quer incrementar de um em um, é você colocar i mais mais, né? Vocês vão ver que isso é muito comum. Então, eu vou colocar aqui, i mais mais. Ou seja, estou incrementando uma unidade. Tá? O que que eu vou fazer aqui? Mostrar o i, ou seja, console writeline e fim do meu laço. Eu fecho ele com chaves. Inicio ele aqui, o bloco que eu quero que se repita, e fecho ele aqui com chaves. Vamos debugar esse cara, ver o que que ele vai fazer.
Tenho que lembrar de apertar a tecla de função aqui nesse computador, senão eu bloqueio a tela e saio da reunião. Aí não. Não, você precisava ver, Samuel. Nas outras aulas eu sofri, cara. No meu outro computador, eu liguei a webcam nele e toda vez que eu ligava a câmera ele fechava. Então eu tava falando alguma coisa, aí do nada saía da reunião. Olha esse Nossa senhora, mano. merda desse Teams aí. Tá aí um feedback pro Jobson. O próximo a gente vai fazer no Google Meet, tá? Pô, eu era super a favor, tá? Do Meet. Já não basta o Teams no trabalho. É que aqui a gente tem gravação, tem transcrição, tem um monte de. Acho que o Teams tem, Aham. o Meet também tem. A gente tem umas facilidades aqui pela conta, né? Mas beleza. Porra. Deixa eu dividir aqui a tela, que esse aqui dá. Ele vai fazer uma interface simplesinha aqui. Eu vou fazer uma pergunta, talvez eu esteja sendo meio avançado, mas no caso dessa contagem aí, eu fiz aqui, ele já abriu com a contagem quase completa. Se eu quisesse passar o tempo, eu tenho um tipo de contador também para fazer. Hum, Desculpa, Gustavo, repete aí a sua pergunta. Se tiver um Eu contador, também não entendi. Vamos lá. Quando você inicia aqui e roda o programa, a tela de apresentação já mostra de 1 a 5 completo. Em vez de certo, contar 1, 2, 3, 4, 5 em sequência. Eu consigo certo. fazer um temporizador para que, tipo, ele faça intervalado. Comece com 1, depois conte 2, 3. Consigo. Você diz um temporizador de se eu quero esperar que ele espere tantos segundos para contar o próximo, certo? Isso. E- Existe, cara, existe uma função chamada thread.sleep, na qual você coloca a função vocês não viram ainda, mas basicamente é um método pronto aqui do computador, né, da caixa de ferramentas aqui do C Sharp, que você alimenta ela com argumentos. Então, por exemplo, se eu crio uma função de soma, eu não preciso colocar aqui no meu código inteiro 2 mais 3. Eu quero criar uma função que me some dois números quaisquer que eles sejam. Eu poderia fazer uma função chamada soma e colocar aqui 10 como argumento e 5. Ele vai me trazer, né? Eu posso colocar, atribuir esse valor a uma variável. E aí ele soma 10 mais 5. O bom de função é que eu posso colocar o que eu quiser aqui, entendeu? Não preciso chumbar no código. Então, funções do sistema funcionam assim. Elas são funções, né? Elas são funcionalidades do computador que você varia o argumento delas. Você varia o que você quer dar para ela. No caso da função thread.sleep, ele vai contar um tempo até ele rodar de novo o programa. E esse tempo é contado em milissegundos. Então, se eu tenho 1000 passando como argumento aqui para thread sleep, ele vai esperar um segundo. Se eu tenho 5000, ele vai esperar 5 segundos para contar. Quer ver? Dá play aqui. Ó, eu não coloquei breakpoint. Ele vai esperar 5 segundos para contar cada um. Entendeu? Poderia ter colocado menos tempo, mas vocês entenderam o conceito. Justo. Deu pra entender, meu mano Gustavo? Deu joinha. Não, positivo. É porque assim, eu imaginei que tinha, né? Mas era mais Uhum. só para matar a Aham. curiosidade mesmo. Boa, boa. Quando o computador não tem. Sleep é dormir, né? Ele bota o programa para dormir. Quando ele não tem uma funcionalidade dessa, as instruções elas são lidas em tempo de computador. Então, o seu computador, todo computador tem um reloginho interno que ele fica meio como se fosse comendo novas instruções. E ele é extremamente rápido. Então, assim, eu estou pedindo para ele contar de 1 a 5, eu posso pedir para ele contar de 1 a 1000, que ele vai fazer isso basicamente instantaneamente, entendeu? Ah, eu não tirei o sleep. Deixa eu comentar aqui. Ó, vou fazer o teste. Aí, ó, tá vendo? O clock é o relógio, né, do computador. Ele roda extremamente rápido, ele captura instruções de forma rápida, né? Então o programa ele roda rapidinho.
Se você quiser desacelerar ele, você coloca um thread sleep. Mas vamos lá, vamos debugar esse cara. Ver o que acontece aqui dentro. Como que eu gosto de debugar porque a gente vê como que o computador lê, né? Isso no final das contas, qual que é a ordem que ele lê, né? Então o que que ele vai fazer? Eu estou falando, olha, cria uma variável i. Aqui ele vai criar com um valor zerado. Só que aí ele vai rodar a minha instrução de declaração. Ele vai agora ver que i equivale a 1, que é o que eu estou declarando aqui. Ele vai falar, tá, eu tenho um laço, eu tenho que i é igual a 1, e enquanto i for menor ou igual a 1000, que ele já avaliou aqui como verdadeiro, eu vou rodar esse código e vou incrementar ele. Então vamos lá. Vou rodar o código, ou seja, console writeLine, e eu vou incrementar. Então ele lê nessa ordem. Ele primeiro vê a condição de início, a condição de início não, desculpa, a declaração inicial, né, de início do laço, a condição de parada, roda o laço, e aí ele vai incrementar. Aí ele vai mais, beleza. Agora, o que que vai acontecer? I, que era 1, vai adquirir o valor de 2, beleza? E aí ele vai rodar a condição de parada de novo. 2 é menor ou igual a 1000? É. Vou rodar de novo o código. E por aí vai. 3, 4, 5. O que que eu posso fazer? Ao invés de mais, eu posso falar que meu i, ele vai ser i mais 5. Ou seja, ele vai de 5 em 5. Meu i agora está valendo 5, certo? Deixa eu diminuir um pouquinho. Meu i está valendo 5. O que que ele vai fazer? Vai passar na condição de incremento. E agora ele não vai virar 6, ele vai virar 10, certo? Então eu posso brincar com o incremento quanto eu quero. Eu posso brincar com essa condição de parada. Só que note que agora ele vai escrever também de 10 em 10, porque eu estou escrevendo o próprio valor de i, tá bom? Então, por assim, ele vai. Cadê meu play aqui? Tá vendo? E agora eu tenho um programa que conta números de 1 a 1000, de 5 em 5. Eu também posso brincar com essa operação aqui, ó. Com isso aqui. I é igual a 0. Ele vai contar 1001, porque ele vai começar no 0, ele vai até 1000, menor ou igual a 1000, então ele vai ter 1001 valores. Beleza? Isso se eu incrementar ele de 1 em 1, né? E eu também posso mexer aqui com a condição de parada. Eu posso falar que é menor ou igual a 1000. Eu posso falar que é só menor. Entendeu? Maior não vai funcionar aqui. Por quê? Porque eu já estou declarando que i é igual a 0. Ele vai bater aqui nessa condição de parada, ele já vai ver que isso aqui é falso. Então ele não vai rodar nenhuma vez esse laço. Beleza? O que que eu posso fazer também? Ao contrário. Eu posso fazer um programa que o i começa sendo declarado com 1000, e enquanto i for maior ou igual a 0, por exemplo, eu vou incrementar? Não posso, porque isso aqui vai virar um programa infinito, certo? Se eu falar, olha, comece com i é igual a 1000, e você só vai fechar o programa enquanto i, depois que i for menor que 0. O i vai ser menor que 0 se eu estou incrementando ele? Jamais. Porque isso aqui vai virar 1001, 1002 e meu programa vai rodar indefinidamente. Eu também posso, assim como eu estou incrementando, ou fazer que i vai ser i menos 1, ou eu posso usar a minha anotação, i menos menos, que ele vai fazer a mesma coisa. Vamos testar? Ó, começa em 1000, termina em 0, certo? É para isso que serve laço, gente. Para a gente pegar um trechinho de código, seja ele um console write-line, seja ele um menu, seja ele uma conexão de servidor, né? Não vou ficar escrevendo aqui embaixo. Se i é menor que se é maior ou igual a 0, eu vou incrementar o i. E mais. Ah, e eu não vou ficar fazendo essa verificação N vezes que eu quero, né? Eu vou fazer um laço, beleza? Dúvidas? Zero. Então vamos Não seguir tenho aqui. dúvida não, mas não tenho dúvida não, mas tem mais uma pergunta. Diga. Que esse negócio aí despertou minha curiosidade. No caso aí, você está contando de maneira linear, né? Número por número. Eu consigo também fazer esse código rodar o número substituindo um pelo outro.
Eu começo com Su- 1, aí em vez de descer a cadência, eu faço 1 virar 2. Entendeu? ah, Pergunta? hum, mais ou menos. É como fosse É, um cronômetro. Ele vai trocando a numeração em vez de contar em sequência como apareceu na tela. sim, sim. Para fazer um cronômetro, é que, assim, a aplicação de console, ela, ela não funciona muito bem com essas substituições. A gente está substituindo, né? Aqui por trás dos panos, a gente está atualizando o valor da nossa variável de 1 para 2, né? Só que Sim, o console, aquela tela preta, é como se fosse um log, né? Então, tudo que eu boto nele, ele vai deixar lá, entendeu? entendi. Mas é a mesma ideia para como se fosse um cronômetro. Supondo que você vai fazer um site. Vocês vão aprender lá na aula de front-end a fazer os componentes lá de um site, por exemplo, de uma aplicação web. Você vai, por trás das regras do seu site, ter uma variável que vai ser o seu tempo, né? Que vai começar com um, por exemplo, vai começar com zero. E aí você vai fazer um laço em que você vai colocar essa thread sleep de 1 segundo. Se você quer um cronômetro de segundos, né? De milissegundos já você vai ter que fazer diferente. Mas isso é um projeto bem legal. E aí na tela você vai decidir mostrar, né, fazer essa taxa de atualização também através do segundo. E aí, conforme o computador vai atualizar por trás dos panos de 1 para 2, ele vai atualizar na tela de 1 para 2 também. Então funciona da mesma coisa, né? A diferença é que no console ele é como se fosse um logzinho, né? Uma fichinha, um papelzinho que você vai anotando. Então ele acaba ficando Entendi. lá na tela, né? Entendi. Mas numa tela mais complexa você substitui. Dá para fazer um cronômetro exatamente dessa forma, beleza? Mas aí a gente não usa o for. Positivo. Porque o Ah, for, a gente usa uma condição de parada aqui, certo? Então, o seu cronômetro ele só ia contar até quantos segundos você falasse para ele contar aqui, entendeu? Num cronômetro real, você tem que fazer uma condição de parada, uma condição que você não sabe quando que o seu cronômetro vai parar, né? Até você apertar parar, né? Então, apertei parar. Minha condição para contar um próximo segundo vira falsa. Eu saio do laço. Que é o que a gente pode fazer agora. Vamos fazer isso. positivo. Vamos lá. Vamos ver. Cara, isso aqui eu fiz tudo. Contar de 1 até 10. Condição de início 1, menor ou igual a 10. Isso aqui é interessante, tá? Vocês têm que ficar bem ligados aqui na condição que você coloca. Porque se eu colocar aqui menor que 10, ele vai contar de 1 até 9, tá bom? Se eu colocar a condição 0, ele vai contar de 0 até 10, né? Então ele vai ter 11 contagens, 11 laços de repetição. Mas contando de 1 e incluindo 10 nessa conta, ele vai 1, 2, 3, 4, até chegar no 10. Ele conta o 10, inclusive, então vão ser 10 laços exatos. Mas se você muda essa condição aqui de parada, ou se você muda essa condição inicial, o seu número de laços também altera. Tá? Então é bom ficar esperto nisso. Pular de 2 em 2 a gente aprendeu, né? Eu incremento minha variável de 2 em 2 aqui. Eu acho que tem um jeito, né? A equipe técnica aí me ajude depois. Mas eu acho que tem um jeito de fazer aquela anotação incrementando de 2. Eu só não sei se em C Sharp tem como. Tá, mas eu sei que tem umas outras linguagens aí que é mais 2. Tem uma anotação lá. Mas beleza. Contar para trás a gente viu. Então a gente faz o decremento ao invés do incremento, né? E repetir N vezes, isso aqui eu não mostrei para vocês. Mas, deixa eu sair aqui. Eu posso também enfiar uma variável aqui dentro. Se eu falar que eu tenho uma variável inteira chamado n, que vai ser 500, eu posso falar que eu quero que i, enquanto ele for menor ou igual a 500, começando no zero, ou, desculpa, menor ou igual a n, eu vou incrementá-lo. Esqueci o ponto e vírgula. Tirar o thread sleep. Então, enquanto i for menor ou igual a n, isso a gente usa muito, tá?
substituição por variável. Se a gente for ver, ele vai contar aqui até 500, tá bom? A gente pode usar variável também para substituir um valor, a gente não precisa chumbar ela, né? Aqui no código pode parecer bobo, tá? Mas num código grande, às vezes é mais fácil mudar aqui na declaração. Ou a gente vai usar essa declaração partindo de um componente da tela, entendeu? Você puxa essa informação de outro lugar que você não precisa necessariamente alterar aqui no seu laço, tá? Eu posso alterar aqui em cima. Beleza. Vamos lá. Cadê meu PowerPoint? Vamos ver o break, né? O break, ele é uma instrução, break significa quebrar em inglês, né? É literalmente quebrar o laço, né? Se a gente colocar um break aqui no meio do nosso código, é uma instrução de saída do laço. Ele vai parar. Vamos fazer o teste aqui. Eu tenho aqui de i igual a 0, vai até 300. Eu quero falar que se... Eu vou dar um console write line no i. Só que antes eu vou falar, se o meu i chegar no 200, e aqui eu coloco aqueles dois iguais de comparação, eu vou quebrar. Quebrar o laço. O que ele vai fazer? Antes da gente rodar o programa, vamos tentar imaginar o que ele vai fazer. Ele primeiro vai atribuir n, ele vai atribuir i aqui, e ele vai fazer a comparação. I é igual a 0, é menor que 300. Beleza, verdadeiro. Aí ele vai pular para cá. I, ele é igual a 200? Não, e tá como 0 aqui. Eu vou rodar esse pedaço de código? Não vou. Minha condição aqui é falsa. Vou pular. Lembra que o if sozinho eu não coloquei nenhum else aqui, né? Note que ele quando chegar no 200, quando essa condição se tornar verdadeira, ele vai entrar aqui dentro desse if, ele vai entrar nesse bloco de código e vai quebrar o laço. O que significa quebrar o laço? Significa rodar a execução, né, colocar a próxima instrução como a partir da última linha do meu laço. Então todo o código que tem aqui dentro não vai mais ser executado a partir do break, né? Ele vai ser pulado. O que significa que ele vai imprimir 200 na tela? Não vai. Porque quando essa variável for igual a 200, ele já vai dar um break e já vai para o final do nosso código. Ele não vai chegar aqui a imprimir 200 na tela. Para ser mais didático, vamos colocar aqui 10. Que eu não vou fazer isso 200 vezes. Vamos rodar esse cara. Então vamos lá. Definiu n, definiu i, vai validar se é menor que n, no caso é. Então eu vou entrar no laço. I é igual a 10, ele já deu spoiler aqui que é falso. Não vou cair no break, eu vou printar i na tela. Beleza, vamos seguir. Incremento i, vou incrementando, vou pulando o break, vou caindo no console, até chegar no 10. Ele vai falar, i, né, que agora é 10, é menor que 300? Vou entrar no meu laço. I é igual a 10, verdadeiro. Vou entrar no meu código aqui do if, no meu bloco de código. Puta, tem um break aqui. O que ele vai fazer? Rodar a instrução pro final. O final não tem nada aqui. Eu achei que ele ia parar nessa chave pra gente ver. Mas eu vou fazer um console write line aqui. Fim do programa. E eu vou pular aqui para execução para mostrar de novo para vocês. Ó, eu coloquei ele para rodar tudo de novo. Ele definiu o i até 10, ó, tá vendo que ele veio aqui até o 9. Entrou aqui no if. Ele vai ler o break e ele vai pular o meu laço, ele vai pro final. O que tem no final do meu código? Fim do programa. Ele vai printar. Tá bom? Então o break nada mais é do que uma instrução para a gente quebrar o nosso laço. Se a gente tem alguma condição aqui, eu não posso deixar ele sozinho. Porque se eu deixasse ele sem condicional nenhum aqui dentro, o primeiro laço que ele entrar, já vai dar break. Tanto que o Visual Studio até reclama hoje desse tipo de sintaxe. Ele tá sublinhando aqui essa instrução porque ele tá falando, cara, isso aqui nunca vai rodar. Ó, código inacessível detectado. Ou seja, o computador vai chegar aqui,
vai avaliar a condição de entrada, ele vai entrar aqui no laço, só que ele já está deparando com uma quebra. Então essa instrução aqui nunca vai chegar a ser rodada, né? Então ele fala, cara, para que você deixou isso aqui? Ah, não, tem uma condicional aqui no break. Beleza, não reclamo mais, tá bom? Isso aqui é muito útil, tá? Depois eu vou frisar isso um pouco mais, mas as coisas que o Visual Studio é meio chato, tá? Ele reclama por umas certas coisas que realmente, né? Que nem se declara uma variável, você acabou de declarar uma variável, você está escrevendo o seu código, ele vai falar assim, essa variável não foi usada ainda. Aí você vai falar, é óbvio que não foi usada, eu ainda estou escrevendo esse negócio, né? Eu ainda vou usar ela, calma. Mas a grande maioria das mensagens de erro e as mensagens de aviso dele são úteis para a gente entender fluxo de código, para a gente entender se a nossa lógica do nosso programa está certo, né? Supondo que a gente está escrevendo aqui um puta de um código, ele fala, pedaço de código aqui inacessível. Você fala, pô, deveria ser inacessível? Não deveria? Entendeu? Isso é uma mensagem de aviso, por isso que estava amarelinha, verde, não sei. Tava de uma corzinha diferente. Quando é erro, aí ele fica vermelhinho, fica com um traçado sublinhado vermelho. E aí esses sim são importantes, porque ele vai reclamar de tipo de variável, ele vai reclamar de exceções de variáveis nulas. Às vezes você tenta manipular uma variável sem valor. Ele vai reclamar, porque ele não tem valor para manipular, entendeu? Então, as mensagens de erro da sua IDE são importantes, extremamente importantes para você avaliar a saúde do seu código, tá? E também importantes para a gente conseguir debugar. Às vezes a gente não faz ideia do que está acontecendo e o Visual Studio está dizendo na nossa cara, está falando, olha, esse tipo aqui é incompatível, olha, estou tentando acessar uma variável que está nula, olha, sua coleção não tem nada dentro, como que eu vou contar as coisas que não tem nada dentro? Entendeu? Ele avisa tudo isso para a gente, tá bom? O IntelliSense é muito bom. IntelliSense é essa ferramenta aí de saúde de código. Mas beleza, aprendemos o break. Agora a gente vai ver o contínuo. O contínuo, ele não continue, né, literalmente. Ele vai pular uma interação. Então, ao invés dele sair do meu laço, eu estou falando, cara, se você achou uma condição aqui, então você pula para o próximo. Né? Você pula para a próxima interação, você vai rodar aquela instrução de incremento da sua variável e vai pular para o próximo laço, né? O que esse programa faz, né? Para um i começando em 1 e indo até 10, i sendo incrementado de 1 em 1, se o meu i módulo 2 for igual a 0, então eu vou continuar. Eu vou pular para o próximo laço, né? Se não, na verdade, não tem um se não, né? Tem só o fim do se. Então, se o meu módulo do i por 2 for igual a zero, eu vou continuar. Eu vou pular para a próxima iteração, né? E eu vou escrever aqui. No caso de pular, então ele vai voltar aqui para o começo e vai fazer a iteração de novo. Ele não executa esse pedaço de código. Então, se ele não for igual a zero, ele vai pular esse se aqui, esse condicional, e vai escrever o i. O que esse programa está fazendo, gente? Quando você pega, de novo, uma variável, né, um valor aqui inteiro, e faz o módulo dele por 2, significa que você está vendo quantas vezes o 2 cabe aqui dentro, porque o módulo ele vai dizer para a gente o resto dessa divisão. Então, qualquer número, por natureza, par, ele é divisível por 2. Se ele é divisível por 2, o resto da minha divisão vai ser sempre zero. Então, o que ele está falando aqui? Se esse número é par, ou seja, se o módulo dele por 2 for zero, então eu vou pular ele. Eu não vou imprimir ele aqui na tela. Eu vou pular para a minha próxima interação, que é de 1 em 1. Logo vai cair um número ímpar. E no número ímpar, o módulo dele por 2 vai ser sempre 1. Porque eu consigo no número ímpar encaixar n vezes 2 e vai sobrar sempre 1. Né? Então, o que ele está falando? Se meu número for ímpar, ou seja, se essa condição aqui for falsa, então eu não vou executar. Né? Isso aqui vai ser falso. Eu vou pular aqui esse if. E eu vou escrever ele na tela. E o que esse programa faz? Imprime números ímpares. Só. Vamos colocar isso aqui no código para a gente ver. Eu vou fazer uma alteração aqui de meu n vou deixar 300, meu i vou deixar 0, vou incrementar de 1 em 1. Só que agora, se o módulo do meu i por 2 for igual a 0, ou seja, se meu número
for par, eu vou dar um contínuo. E aí, se não, eu vou imprimir aqui. Vamos ver como que ele roda. Deixa eu colocar um breakpoint aqui no for. Ó, i é igual a 0, i é menor que 0 é menor que 300, beleza. Vou entrar no meu laço. 0 dividido por 2, né, o resto dessa divisão é 0? Sim, porque cabe 0 vezes 2 e sobra 0. Vou pular. Agora, 1 tem módulo 2? Desculpa, e o resto de 1 dividido por 2 é 0? Não, porque é 0 vezes 2, sobra 1. Não vou entrar nesse laço. Não vou entrar, desculpa, nesse condicional. Eu vou pular. E quando eu pulo, eu não dou o contínuo, ele não vai voltar lá pro começo para avaliar um novo laço. Ele vai terminar de executar o laço dele. Ele vai dar um console write line. Cara, o que que ele tá fazendo ali? Acho que ele tá reutilizando meu console que já estava aberto. Deixa eu voltar aqui, gente. Aí, agora sim. Então ele não imprimiu 0, ele imprimiu 1. Aí ele vai pegar o 2. 2 por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2 e sobra 0. Vou dar um contínuo. Agora 3. 3 dividido por 2, cabe 1 vezes 2 no 3, sobra 1. Vou imprimir. Entenderam? Essa é a lógica. Se eu quiser alterar a lógica desse programa para imprimir os pares, o que que eu faço? Se meu número for ímpar, aí eu dou um contínuo, eu pulo ele, né? E para ser ímpar eu tenho que ver se o módulo dele é 1. Se eu fizer isso, vou tirar aqui o breakpoint, só para mostrar para vocês. Só vai mostrar o número par aqui, até 300. Beleza? Isso aqui é uma aplicação bobinha, mas é bom para vocês entenderem a lógica do contínuo, tá bom? Vamos lá. For dentro de for, não preciso entrar muito em detalhe aqui, tá? A gente usa muito for dentro de for, isso é chato, eu vi na faculdade. Eu quebrava a cabeça para programar, tudo bem que eu também não sabia programar direito. Mas eu quebrava a cabeça para preencher matriz. Cara, matriz é aquele jogo da velha, né? O jogo da velha é uma matriz 3x3. E você consegue percorrer uma matriz, você consegue varrer ela através de laços. Porque primeiro você vai varrer o quadradinho 1, 1. É que nem batalha naval, né? A1. Agora eu vou varrer o quadradinho B1. Agora eu vou varrer o quadradinho C1, entendeu? E aí você pode varrer os 9 desse jeito. Um laço varrendo as verticais e o outro laço varrendo as horizontais. E é para isso, muitas vezes na matemática, em algoritmos ali de matemática, que a gente utiliza um for dentro de um for, né? Os fors aninhados. Aqui, ó, jogos com grade, né? Batalha Naval, Jogo da Velha, né? Se você quiser ler todos aqueles... Eu tentei desenvolver uma batalha naval. Deu super errado, cara. Eu lembro que eu falhei miseravelmente, inclusive reprovei na matéria da faculdade. Mas a gente utiliza pra isso, tá? Justo, mano. Você não é o único, não, meu mano. Nossa, que matéria do inferno. Mas foi. Te entendo. Então aqui, ó, como se fosse um jogo da velha, tá vendo? Pro i começando em 1, indo até 3, eu vou incrementar ele de 1 em 1. E aí dentro desse laço eu posso colocar um outro, né? Para um j, né? Eu não posso usar a mesma variável, senão ele vai se confundir. Para um j começando em 1 indo até 3, eu vou incrementar ele de 1 em 1, né? O que que eu vou fazer dentro desse laço aqui de dentro? Eu vou escrever i mais x, né, entre aspas, mais o j é igual a i vezes j, ou seja, ele está mostrando aqui a posição da matriz. Como que eu leio esse negócio, né? Eu primeiro vou entrar nesse laço aqui de cima. A gente vai lendo como se fosse aquele programa que a gente acabou de ver, né? Então, i é igual a 1, i é menor que 3? Sim. Entra no laço de baixo. J é igual a 1, j é menor que 3? Sim. Escreve aqui. Então, assim, ele vai rodar esse laço aqui do J
até que essa condição seja falsa, tá? O importante aqui do laço, dentro do laço, é vocês saberem ler isso aqui, tá? Que é o que a gente estava fazendo até agora, debugando, como se fosse você dando F10 ali no programa, tá? Ele vai primeiro, então, avaliar essas informações aqui de dentro, do laço interno, até que essa informação, até que essa condição aqui de parada seja falsa. Então, I vai continuar sendo 1. I é 1, J é 1. Beleza. Rodei o laço. Agora, I é 1, J é 2. Rodei o laço. Agora, I é 1, J é 3. Acabou o laço? J vai ser maior que 3? Não vai. Eu vou rodar pro laço de cima. Aí o laço de cima, I vai ser igual a 2. O que que tem dentro do laço de cima? Outro laço de baixo. Então ele vai 2, 1, 2, 2, 2, 3. Acabou o J, volta pro de cima. O que que tem no de cima? O J de novo. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Ele vai lendo, né? O programa vai fazer essa varredura, assim, primeiro dos laços internos, porque você está preso ali na condição interna. Você está preso aqui nesse laço até que essa condição seja falsa. No momento que ela for falsa, você vai ter que voltar para o laço de cima para avaliar a condição dele dessa vez. E aí você começa tudo de novo, tá? Deu para entender? É confuso. Isso aqui vocês vão utilizar pouco. É importante treinar pelo menos uma vez. Tentem fazer depois esse código aqui. Eu vou mandar ali no WhatsApp. Vou mandar o material inteiro, né? Mas tentem fazer esse código aqui bonitinho e ver se ele consegue printar os números 2, 3, né? Porque aí vocês vão entender como que funciona o laço dentro de um laço. A gente raramente vai ter isso, principalmente porque se você for escrever isso num programa ali qualquer, dependendo da utilidade, o pessoal vai te xingar, porque isso aqui é confuso pra cacete. Mas é importante saber como ler isso aqui, tá bom? E aqui exercício de imprimir a tabuada. Cara, eu não vou fazer isso porque, né, meio vocês acabaram, a gente acabou de fazer vários fors aqui. O que que ele tá fazendo? Vamos explicar aqui por cima. Ele tá dando que n é igual a 7. A gente está declarando uma variável n. Ela é igual a 7. Não, vou fazer isso sim, tá? Depois eu faço. Isso aqui é rapidinho. Aí depois eu faço um mais legal. Então, ele está usando for aqui. Para i, começando em 1, é nossa variável de controle, e ele indo até 10, incrementando de 1 em 1, você vai dar a essa variável resultado o valor de n, que é 7, vezes i. E ele vai escrever. Ele escreveu aqui um texto gigante, né? N mais X, sei lá o que, é resultado. Mas basicamente você está escrevendo N vezes I, que é 7 vezes 1, tá? Isso no primeiro laço. Beleza, acabou o par aqui, ele vai voltar para o laço e vai incrementar a nossa variável de controle. Percebe que ele não incrementa N. E N não é usado aqui no for para manter nenhum controle aqui de laço. Ele é só uma variável fixa. Só que agora o meu i equivale a 2. Ele vai fazer 7 vezes 2. Vai mostrar 14 na tela, tá? Ah, tá, entendi porque ele escreve toda essa palhaçada. Porque ele vai escrever isso aqui. 7 vezes 1 é igual a 7. 7 vezes 2 é igual a 14. Beleza? Vamos fazer esse negócio, vai. Vou aqui. Eu vou reaproveitar essa parte, tá? Eu vou dar aqui meu n é igual a 7. O meu i ele vai começar no 1. Porque afinal, se eu fizer n vezes 0, ele vai me dar 0. 0 acho que não é exatamente um número de uma tabuada específica, porque, né, ele seria um número de todas as tabuadas, né? Mas beleza, vamos começar aqui no 1. Só que aqui eu não quero que ele seja menor que 7, eu quero a tabuada que ela vá até o 10. Beleza. Eu vou incrementar de 1 em 1 o meu i. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar, tá? Não vou escrever aquela firula inteira, não. Na verdade, eu vou, porque assim a gente treina em interpolação de string, tá? Então vamos lá. Ó, aqui ele já está reclamando. Você não está usando n, uma atribuição desnecessária de um valor. Tá bom, querido. A gente já vai resolver isso. Então eu vou falar. Aqui em cima eu vou declarar uma variável. Resultado. Vai ser um inteiro. Afinal, eu estou multiplicando dois inteiros, meu resultado vai ser inteiro também. Resultado. Por enquanto eu vou atribuir ele como 0, tá?
A gente vai mudar isso no final. Então, o que que eu vou fazer dentro do meu laço? Eu vou calcular esse resultado da tabuada e vou imprimir ele dentro de uma string, né? Que nem a gente viu. 7 vezes tal é igual a resultado. Então, vamos lá. Resultado, ele vai levar o valor de n, que é 7, vezes i, que é o meu operador aqui da tabuada, que vai ser incrementado. Isso vai armazenar já a multiplicação aqui dentro. E agora eu vou dar um console write line. Só que eu vou interpolar as strings, que nem a gente aprendeu. Então eu vou colocar um cifrão aqui na frente e eu vou misturar o que que é... Aqui ele estava concatenando, né? Vocês viram que no slide ele concatena aqui com mais. Opa! Só que eu vou fazer a interpolação que eu acho mais chique. Então vamos lá. N, que é 7, eu coloco entre chaves. Lembrando que chaves a gente consegue acessar elas apertando Shift e elas estão aqui do lado do Enter, tá? Então, N, que é 7, vezes, aqui eu vou usar um X, né, como vezes, né? Tá vendo que tudo que tá em vermelhinho, ele acaba sendo string. Ele entende como se fosse caracteres, né? E tudo que tá colorido de outra cor aqui, por exemplo, o N já tá em azul, que é esse azulzinho aqui é de variável, né? E as chaves é de operador, ele já entende como se fosse uma coisa que não é caractere. Se eu tirar o nosso caractere aqui de interpolação, vocês percebem que tudo isso aqui vira texto, né? Então ele não vai calcular N aqui dentro, ele só vai trazer chaves N na tela, né? Agora, com interpolação, ele entende certinho. Então, n vezes i, que é a nossa variável de incremento aqui, é igual a resultado. Muito mais bonito do que aquela firula que ele fez ali no slide, né? Beleza. E eu vou repetir isso até 10. E no final eu vou escrever fim do programa. Vamos ver se funciona esse negócio? Vou debugar aqui só o primeiro para ver se eu não fiz nenhuma merda aqui. Deixa eu apagar esse console. Ai, ai. Fechei o console. Aí. N começa zerado, vou atribuir o valor de 7 para ele. Resultado vai ficar zerado mesmo, né? Para o i começando em 1, ele é menor ou igual a 10? É sim, vou entrar no meu laço. Meu resultado vai ser atribuído o valor da multiplicação, 7 vezes 1. Então, vamos ver que aqui ele vai estar com 7. Eu vou printar a minha interpolação de string. 7 vezes 1, 7. Então ele vai incrementar o i, acabou o laço aqui na chave. Ele vai voltar aqui e vai incrementar. E é igual a 2 agora. 2 é menor ou igual a 10? Sim. Vou entrar no meu laço de novo, calcular a nova multiplicação. E vocês percebem que eu não precisei colocar nenhuma variável a mais aqui, né? O resultado ele calculou, né? Foi colocado o valor da primeira multiplicação nele, mas como o meu i foi atualizado pelo próprio for, o meu resultado aqui ele também é atualizado, tá? O programa reutiliza essa variável, eu não preciso criar uma nova, né? Afinal, não vou mostrar esse resultado de novo, não preciso que ele lembre esse resultado 7 de novo. Agora eu preciso que ele lembre 14, que é o que ele vai fazer. Calcular o resultado, mostrar na tela. E por aí vai. Deixa eu tirar esse breakpoint, nem vai passar mais. Deixa eu dar um continuar aqui, ou é continuar ou F5. Ele calcula aqui a tabuada do 7. Beleza? Isso aqui é tranquilo, gente. Alguma dúvida? Zero. Vamos ver se tem um programinha legal aqui. Se não tiver, que eu acho que vocês pegaram bem. Eu quero usar o while. Eu passei pelo while? Acho que passei, mas não coloquei nenhum exercício aqui no slide. Aqui também usa N. Tá. Então vamos fazer um programinha aqui que nem o Gustavo fez.
na última aula que ele mostrou, vamos mostrar um menuzinho bem simples, tá? O que que a gente vai fazer? Eu quero mostrar um menu, eu vou definir aqui, eu vou fazer aquele aplicativo de banco, tá? Eu vou querer duas variáveis, uma com o saldo que eu tenho, tá? É, em conta, a outra com o valor que eu quero retirar, tá? E eu vou colocar um while aqui. Eu vou falar enquanto eu não apertar para sair, ou seja, enquanto eu não selecionar a minha opção de sair, eu vou mostrar esse menu novamente para o cara conseguir escolher. Essa vai ser a primeira aplicaçãozinha que a gente vai fazer aqui, tá? Então vamos lá. Como que eu começo esse negócio? Declarando duas variáveis, né? Eu quero declarar minhas variáveis aqui. Eu vou começar com dois doubles, né? Então, meu double, meu saldo que eu tenho em conta, e o meu double, valor. Eu vou deixar só como valor, não vou colocar valor a ser retirado, valor a ser incrementado, porque eu ainda não sei se eu quero fazer um saque ou um depósito, né? E aí eu quero mostrar um menuzinho para a pessoa. Então eu vou dar uns console write line aqui. Selecione uma opção. Dois pontos. Aí eu vou dar um outro console aqui. Opção 1. Sacar. Saque, né? Console write line. Opção 2. Depósito. E opção 3. Sair. Beleza? Então, o que que esse programa faz? Por enquanto, ele só vai mostrar essas coisas para mim. Eu ainda não fiz nenhuma operação. Vamos fazer o seguinte: vamos dar variáveis aqui para ele. Então, vamos supor que o nosso saldo é R$ 100, né? R$ 100,50, que aqui a gente está como double. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar uns condicionais aqui, porque o cara ele vai selecionar uma dessas opções, certo? Eu quero que a pessoa e o usuário selecione, né? Como que eu capturo informação do teclado, né? Tem uma função para isso, né? Uma função chamada console.readline. É diferente do writeline. Ele vai ler, né? Read é ler. Ele vai ler uma informação que você vai passar para ele ali no console, né? Ele vai ler o caractere ali do input do console, né? Só que ele vai ler isso aqui, somente ler. Eu preciso atribuir esse valor que ele vai ler a uma variável. Então eu vou colocar aqui int escolha. Então eu vou falar que a minha escolha é o que ele vai ler no console. Só que ele vai reclamar aqui, ele vai falar, cara, o console readline, ele lê caracteres, certo? Tanto que eu estou digitando aqui no teclado. Ele não lê números, né? Tudo bem que o meu caractere pode ser numérico, mas é aquilo que eu falei para vocês. Uma string teste. Ela pode ser uma string numérica, né? Eu estou digitando números, mas eles são lidos como caracteres. Caracteres de input de numérico. Oh, desculpa. Input de string, né? Caracteres normais. Eu posso colocar um N aqui no meio, ele não sabe diferenciar o 6 do N, tá? Quando eu estou atribuindo uma função que retorna caracteres a uma variável que é do tipo inteiro, isso vai dar conflito. Ele não consegue fazer essa conversão implicitamente. Então eu tenho que falar para ele, cara, converte tudo que você está recebendo aqui inteiro. Para isso tem uma função chamada convert to int 32. Isso aqui é meio decoreba, tá? Mas vocês vão começar a pegar isso depois quando a gente for ver função, tá? Mas basicamente, então eu tô pegando um input do meu console que vai ser em caracteres de string e tô convertendo esse input para numérico. E eu tô atribuindo este valor aqui à minha variável escolha. Então, se eu digitar 3 aqui no teclado, ele vai converter isso para o numeral 3 e vai armazenar isso na minha variável, tá? Eu poderia ter colocado aqui string escolha. Eu não precisaria ter feito a conversão para inteiro, né? Mas
Isso aqui é mais seguro, né? Int escolha. O que acontece se eu digitar no teclado, sei lá, uma letra A? Na hora que ele tentar converter isso para inteiro, vai dar BO. Ele não vai conseguir. E aí meu programa vai crashar, tá? Então, assim, a gente muitas vezes depende da boa, do bom senso do usuário, tá? A menos que a gente queira criar um programa mais robusto, que se você digita um caractere, ele fala, olha, essa opção não existe e tal. Mas como não é o foco aqui hoje, não vou me estender nisso, tá? Então, beleza, temos uma variável escolha, que é do tipo inteiro. Em teoria, pelo meu querido, lindo usuário, ele vai ou digitar 1, ou digitar 2, ou digitar 3. Se ele digitar 1, o que eu quero que esse programa faça? Um saque, certo? O que é um saque? É tirar do saldo que eu tenho o valor que eu quero retirar, certo? Então vamos lá. Se escolha for igual a 1, eu vou realizar tal ação, certo? O que eu vou fazer? O meu novo saldo, ele vai ser o meu saldo antigo, menos o valor a ser retirado. Variável local não atribuída. Não foi mesmo. Supor que eu quero tirar R$ 10. R$ 10,25. Beleza. Meu novo saldo vai ser isso. E eu quero que ele printe para mim. Ah, parabéns. Parabéns não, né? Tô sacando. Tô na merda. Seu novo saldo é de interpolação de string saldo. Beleza. Fizemos uma operação de saque aqui. Beleza? Agora, se a gente pode colocar um else if. Se não, se minha escolha for igual a 2, eu quero que ele faça um depósito. Ou seja, o meu saldo novo, ele vai ser o meu saldo anterior mais o meu valor. Eu vou dar um console writeLine aqui igualzinho, né? Só que minha variável vai ter sido somada ao meu valor, ao invés de ter sido subtraída. Beleza? O que acontece quando eu executo esse programa? Ele vai me mostrar o menu, ele vai esperar uma escolha e ele vai fazer uma operação. Ele vai acabar aqui, certo? E se eu não quiser que ele acabe? Se eu quiser que eu digite um novo valor de saldo, que ele rode isso aqui de novo, vamos colocar isso aqui dentro de um laço, certo? Então vamos lá. As declarações de variáveis eu não vou colocar dentro do laço, porque eu só declaro elas uma vez. Eu manipulo elas através do programa, né, através do decorrer do código, mas eu só declaro elas uma vez. Então vou declarar minhas variáveis aqui e eu vou colocar enquanto, né? Esse aqui eu não mostrei para vocês. Aqui dentro vai uma condição muito parecida com essa do if, tá? O que eu vou fazer? Enquanto a minha opção de escolha for diferente, né? Ou seja, diferente aquele de 3, eu vou rodar tudo isso. Eu vou apresentar isso aqui, né? Só que o que vai acontecer? Eu não defini minha escolha ainda. Ele ainda vai mostrar o meu menuzinho. Então, em tese, eu tenho que mostrar isso aqui, colocar isso aqui. Só que aqui em cima, né? E aí sim, depois que eu ter minha variável escolha, ele vai conseguir ver aqui a condição do while. Só que tem um jeito melhor de fazer isso, tá? Que é o terceiro tipo de laço aqui, que é o do while. O do while, ele é um do, que significa faça, né? Então você vai fazer tudo isso aqui, você vai mostrar o menu pro cara, você vai capturar a escolha dele, você vai definir para que lado você vai. E aqui você vai colocar enquanto a minha escolha for diferente de 3. Ou seja, ele só vai avaliar essa condição de continuidade aqui no final, tá? Então ele vai mostrar o menu, vai pegar uma escolha, e se a escolha for diferente de 3, eu vou continuar repetindo esse bloco de código indefinidamente, tá?
Vou passar pelo menu, vou pegar uma nova escolha, vou substituir essa variável, tá? Por que que eu não faço um if aqui como escolha igual a 3? Porque escolha igual a 3 eu não vou fazer nada, certo? Eu não vou fazer nenhuma operação aqui. Eu posso dar um tchauzinho para ele se eu quiser. Então, se escolha igual a 3, lá, console write line, até logo. E eu saio. Cara, nosso programinha tá quase pronto. Eu só acho que a gente deveria trazer esse valor, ao invés de deixar ele fixo aqui, eu quero perguntar pro cara, né, se ele quer fazer um saque, se ele quer fazer um depósito, eu só pergunto para ele qual que é o valor que você quer depositar, qual que é o valor que você quer sacar. E aí, o que a gente pode fazer dentro do condicional? Falando assim, console writeLine, que não está aparecendo para mim. WriteLine. Quanto você quer sacar? Só que eu tenho que pegar uma resposta dele, certo? Então, valor, ele na verdade vai ser o converter para int 32. Não posso nem converter para int, né? Tem que ser para double. To double. O meu console readline. Então, tudo que eu colocar aqui, tudo que o computador puxar dessa função aqui de caractere, ele vai converter para double e ele vai armazenar aqui dentro de valor. E aí sim, eu vou fazer o saldo menos esse valor e falar se o novo saldo é de tanto. Mesma coisa aqui para o depósito. Só que aqui eu vou falar quanto você quer depositar. E eu vou converter para double também. Dessa forma, eu não preciso dizer aqui quanto que eu quero fixamente, né, sacar ou depositar. Não faria sentido, né? Esse saldo eu posso deixar aqui por enquanto. Senão, eu também poderia tirar ele daqui e fazer uma perguntinha aqui no começo. Quanto você tem de saldo na conta, né? Ah, essas aplicações de console, elas não são... Elas não têm memória, né? Então, supondo que eu quero fechar, eu quero voltar ela para executar de novo, eu quero que ela guarde o meu saldo que eu deixei anteriormente. Não, os programas eles são fechados e compilados ali na hora. Então eu não vou ter um saldo que seja lembrado através de sessões, a menos que eu guarde isso em memória não persistente, que é o que vocês vão aprender na próxima disciplina, em banco de dados, tá? Isso aqui está tudo rodando como se fosse uns e zeros acesos ali na placa do seu computador. No momento que você fecha o programa, isso aqui vira tudo zero. Isso aqui vira tudo coisa aleatória, entendeu? O computador não vai lembrar. Falta uma coisa que ele está reclamando aqui, tá? Ele está falando, o valor não existe. E de fato, eu tirei ele daqui. Então vamos definir ele aqui. Só que eu não vou definir, eu não vou atribuir nenhum valor a ele, eu só estou definindo, declarando a variável, tá? Não foi encontrado nenhum problema. Vamos ver se esse código funciona? Vamos lá. Vai ficar meio feio que eu acho que eu esqueci de pular umas linhas aqui, tá? Mas vamos lá. Vai atribuir a variável saldo. Ele não passou aqui por valor e escolha porque não tem nada a atribuir, tá? Isso aqui tá tudo zerado. Ele já vai aqui pular para o faça. O que que eu vou fazer? Tudo isso aqui enquanto essa condição for verdade. Só que ele só vai verificar isso aqui quando ele chegar aqui no final, tá bom? Então vamos lá. Vou dar um console writeLine aqui no menu. E ele vai me dar qual a opção que eu quero. Quando eu chegar aqui, ele vai esperar, tá vendo? Ele está esperando aqui alguma coisa para ele colocar aqui em escolha. Vamos supor que eu queira sacar. Ele pegou o meu 1 em caractere e converteu para inteiro. Escolha recebeu o valor 1. Agora ele vai passar aqui pelos ifs. Escolha igual a 1? Vou entrar aqui nesse bloco de código. Ele vai falar quanto você quer sacar.
Agora ele vai esperar um double aqui. Eu vou colocar para sacar R$ 12. Ah, não rodei a instrução. 12,50, vai. Aqui ele armazena em vírgula. 12,50. Ah, tá. Aqui no console eu tenho que colocar vírgula. Armazenou aqui em valor, 12,5, certo? Meu saldo, que antes era de R$ 100,50, vai ser 100,5 menos 12,5. Né? Seu novo saldo é de R$ 88. Beleza? Agora, o que ele deveria fazer? Sair do if. Como eu coloquei aqui else. Opa, aqui falta um else também. Como eu coloquei aqui else if, né? Ou se não se, ele vai rodar por esses caras? Não, porque ou é esse bloco, ou é o bloco B, ou é o bloco C. Então ele vai pular aqui direto. Ele vai aqui pro final. E ele vai se deparar com um laço aqui de condicional. Então, enquanto escolha for diferente de 3, eu vou voltar lá para cima, lá onde está o meu faça. Então vamos ver se isso acontece. Voltou, tá? Porque essa comparação aqui, né? Escolha 1 é diferente de 3, verdadeiro. Enquanto essa condição aqui dentro for verdadeira, e aqui eu posso colocar qualquer coisa. Se tal variável é menor ou igual a essa, se tal é diferente, se tal é igual, né? De igualdade a isso aqui. Eu posso colocar se isso é igual a isso e tal variável é diferente dessa, ou isso aqui é igual a isso, ou tal coisa. Independente da expressão booleana que você for colocar aqui dentro, ele vai retornar um valor booleano, verdadeiro ou falso. Se for verdadeira condição, né, independente de qual seja, eu vou voltar lá para o meu faça, voltar lá para o meu do. Se ela for falsa, aí ele realmente vai rodar a partir do final do laço. Como aqui não tem nada, ele vai finalizar o programa. Pode até colocar aqui, ó, console write line, fim do programa. Diferente desse aqui até logo, né? Até logo só vai aparecer quando eu escolher o 3, né? Aqui eu tô falando, não. Eu saí do laço, é fim do meu programa. Então vamos ver. Ele voltou aqui pro do. O que ele vai fazer? Mostrar o meu menuzinho principal de novo. Tudo ficou feio aqui, eu esqueci de pular uma linha. Mas ó, selecione uma opção. Saque, depósito ou sair. Vamos colocar a nossa escolha aqui? Vou colocar 2, por exemplo. Ele vai cair pro meu if. A escolha tá com o valor 2 aqui. Escolha igual a 1. Já tá dando spoiler aqui. Falso. Vai pular. Ele vai avaliar agora essa condição. Escolha igual a 2. True. Verdadeiro. Vai entrar aqui. Quanto que você quer depositar? Tá esperando um double. Agora. Cara, ganhei na Mega Sena. Isso aqui dá o quanto? 2 milhões? Quanto que tá a Mega Sena? 22 milhões? Bora, ganhamos na Mega Sena. Ah. Então, vamos lá. Valor agora tá aqui, ó. 22 milhões. Saldo vai ser o meu saldo antigo, que é 88, mais o meu valor. Ele vai computar isso. Seu novo saldo é de 22 milhões e 88 reais. Vai cair aqui nesse if de baixo? Não vai. Vai pular. Minha escolha é 3. Não é. É diferente de 3. Então, essa condição aqui é verdadeira. Escolha é diferente de 3. Verdadeiro. Vamos voltar lá para o nosso do. De novo. Agora, vamos colocar aqui para sair. Sair. Escolha igual a 1? Falso. É igual a 2? Falso. Escolha igual a 3. Vou rodar esse pedaço de código aqui do condicional. Ele vai falar até logo. Aí aqui, que é o mais legal, ele vai avaliar. Escolha é diferente de 3? Falso. Ou seja, eu não vou mais entrar nesse laço aqui de repetição. Eu vou sair. E quando eu saio, o que tem aqui de instrução restante? Fim do programa. Console write line, fim do programa. Acabou. Certo, gente? Isso aqui é um programinha bobinho aqui de saldo, de depósito.
Mas é interessante para vocês verem como funciona o laço de repetição, né? O while, ele vai sempre computar uma condição. Cara, essa condição é verdadeira? Vou voltar. Vou voltar para o meu código. Essa condição é falsa? Não executo mais, né? Uma coisa que eu não mostrei para vocês, deixa eu abrir uma nova classe aqui. Classe. Mas aí eu vou ter que fazer na program. Bom, deixa eu copiar esse código aqui, colocar no Notepad. Depois eu mando para vocês darem uma estudada. Vamos escrever um programinha bobinho aqui de novo. Esse é o último, tá? Aí a gente já tá liberado. Ó, vamos fazer mais um exemplo aqui do while. Antes disso, alguém tem alguma dúvida? Deu para entender ali a execução do programa? A Cristina mandou uma dúvida aqui no chat, eu tô respondendo ela aqui, beleza? Ah, Acompanhando, tá. acompanhando a galera no chat aqui. Ai, maravilha, Samuel. Aí, se alguém quiser falar, começou a votar. Ah, tá. O Humberto perguntou aqui do. Ah, não, foi o Gustavo. Foi o Humberto que perguntou. Do thread sleep, né? É pra deixar o programa em stand-by ali. Como faz para inventar os códigos para escrever? A Cristina perguntou. Com a nossa imaginação. Mas é verdade, sim. É, quando você vai programar, o programador é o chefe do programa, né? É nós que vamos escrever, nós que vamos decidir o que colocar. Cara, se eu tenho um programa que vai ser um programa de banco, que nem a gente fez agora, Cristina, é, eu vou definir espaços. Eu quero que, cara, eu quero guardar informações de variáveis, né? Eu preciso guardar essas informações em algum lugar. Cara, eu vou dar um nome para minha variável de saque. Eu vou dar o nome da minha variável de depósito. Eu vou dar o nome da minha variável de valor, né, que é a ser depositado, a ser sacado, né? Mas você sabe que você precisa guardar essas informações em certo lugar. Você precisa que o computador lembre dessas informações. Ah, eu preciso que o programa decida se, se ele vai sacar, se ele vai depositar. Ah, como que eu vou mostrar essas opções para a pessoa? Eu sei que existe uma função na computação que mostra esses códigos, que mostra essas letras na tela, que é o console.writeline, né? Então, o que que a gente está aprendendo aqui nessa disciplina? A gente está aprendendo todas as ferramentas necessárias para que a gente tenha essa noção, essa criatividade para colocar o que a gente quer, né, o que o negócio de uma empresa quer, na ferramenta de programação. Então, no final, as pessoas vão pedir para a gente, eu quero um programa que faça isso. Quem vai saber o que a gente vai fazer, né? Se a gente vai criar variáveis, se a gente vai criar condicionais, se a gente vai criar laços, né? Somos nós. Nós que temos esse conhecimento, entendeu? As pessoas do negócio não sabem, né? Eles só querem um resultado final. Agora, o que a gente está vendo aqui nessa matéria são as ferramentas que a gente vai adquirir, os conhecimentos que a gente vai precisar para tomar as decisões certas. Puta, preciso que o computador lembre disso, preciso tomar uma decisão aqui, preciso dessas opções, preciso mostrar isso, preciso solicitar aquilo para o usuário, né? Vocês, no final dessa disciplina, vocês vão saber como fazer tudo isso. Agora, é, você vai ter que pensar você mesmo, né? Você vai ter que inventar o código, né? Muita coisa nada é criado, tudo é copiado, é utilizado. Mas você que vai ter que saber quais ferramentas você vai usar para poder transformar aquilo que estão te pedindo em realidade, né? Muito trabalho que eu tinha na faculdade era faça um jogo que você calcula isso aqui, e aí você começa a pensar, cara, como que eu calculo isso? Como que eu faço o programa chegar nesse resultado?
do jeito que a gente está fazendo aqui, né? Eu tirei esse código aqui de primeira porque também o tanto tempo que eu estou codando aqui já faz uns anos, né? Mas você vai testando, você vai pegando esse mesmo programa que eu estou escrevendo e você vai declarando suas variáveis, você vai fazendo seus condicionais, você vai testando o programa, você vai dando play ali. E se o programa não trouxer o que eu quero? Altera, muda, escreve de novo, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, Cristina, esses códigos eles não vêm prontos do programa. Você é o programador, você cria o programa, né? Do mesmo jeito que eu acabei de criar um programa, né? Você só precisa da ideia, você precisa do objetivo dele. Eu quero um programa que crie, que tenha, que seja de saque, que me mostre o valor que eu tenho, que me mostre as opções de sacar, de depositar, de sair, e eu quero que ele me mostre o valor que eu tenho no final. Beleza, como que eu faço isso? Passo um, preciso primeiro guardar essas variáveis, preciso primeiro guardar esses valores. Como que eu guardo valores na programação? Eu crio variáveis. Passo 2, eu preciso dar as opções para ele. Como que eu dou as opções para alguém? Como que eu mostro alguma coisa na tela? Usando a função que eu mostrei para vocês. Passo 3, como que eu pego essa resposta? Como que eu faço essa decisão? Entendeu? Usando todas as ferramentas que a gente está vendo aqui, tá? Então, no final a gente vai ter que usar a criatividade. E a gente vai ter que testar pra cacete. Vai ter que testar código, vai ter que ler código, né? Vocês vão ver que código não foge muito disso, né? Por mais complexo que seja, que foi o que eu falei na primeira aula, por mais complexo que seja, ele vai ter condicionais, ele vai ter laços de repetição, ele vai ter variáveis. Todo código precisa, é assim que os computadores funcionam hoje, né? Agora, quem vai ter a expertise para decidir o que você vai escrever e botar aí no papel, no caso, não é no papel, graças a Deus, aí na ideia de programação, é você. Então nada vem pronto, tudo é imaginado aqui por nós. E aí, conforme a gente vai fazendo programas, conforme a gente vai lendo programas, essa criatividade fica muito mais fácil, né? A gente sabe como fazer as coisas, a gente já viu isso antes, a gente já testou isso antes, já sabe o que funciona e o que não funciona. Até você conseguir chegar nesse passo, né? Nessa etapa que é criar código do zero e fazer ele funcionar de primeira. Tá bom? Gente, agora uma última coisa que eu queria mostrar para vocês. É um whilezinho, que eu mostrei o for, eu mostrei o do while, mas eu não mostrei o while puro, né? Vamos lá, o while, se eu escrever ele aqui, ele vai esperar uma condição, certo? O que eu vou fazer? Eu vou falar que enquanto... Ai, esse negócio fica na minha frente. Eu vou falar assim, vou declarar uma variável inteira. O meu inteiro n vai ser 7. Tá? E eu vou falar assim, enquanto eu vou declarar uma outra variável aqui. Vou declarar, na verdade, minha variável i, que vai ser 0. E eu vou declarar minha variável n, que vai ser o meu n final, né? Vai ser o meu número final que eu quero chegar. Ixi, bateria acabando. Daqui a pouco pega o carregador. Eu vou falar, enquanto i for menor ou igual a n, eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Sei lá, console writeline. O Samuel é o melhor monitor de programação. Hã? Já gostei, já. Mesmo ele não tendo comparecido às minhas aulas. Aí já é uma condição. Até agora. Sabe? Brinca muito, né? Então, assim, o que esse programa faz, gente? O while, ele vai ser uma condição de parada, tá? Então, eu tenho o i começando em 0. E o meu n, que é 7. Eu vou repetir isso aqui até que essa condição seja falsa, tá? Agora, minha dúvida para vocês.
essa condição um dia vai ser falsa, tá? Eu vou escrever isso na tela enquanto i for menor ou igual a n. I é zero, n é 7. Logo, i sempre vai ser igual a n. A menos que eu chegue aqui no final, incremente o i, tá? Então ele vai escrever isso aqui 7 vezes. 8 vezes, né? Zero contando, eu escrevo isso aqui 8 vezes na tela. Então assim, vamos lá. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso aqui é bem simples, tá, gente? Só para demonstrar mais uma vez que o while, ele sempre depende de uma condição. E que se você não tomar cuidado com essa condição, você pode fazer com que ela sempre seja verdadeira. Ou você pode não tomar cuidado e aí ela sempre vai ser falsa. Ou seja, esse pedaço de código não vai rodar nunca, tá? Mas o while é um laço condicional aqui. Enquanto tal condição for verdade, ele vai rodar o bloco de código. Assim como a gente viu lá naquele nosso outro programa do banco. Enquanto a opção não for 3, ou seja, enquanto opção diferente de 3 é verdadeiro, né, eu vou rodar aquilo de novo. Eu vou voltar lá pro meu código, tá bom? No momento que ela for falsa, eu paro. Gente, eu acho que é isso que tinha. Os slides aqui tem mais uma sujeirinha, tipo, um resumo da aula, mas tá ótimo, tá? Mais alguma dúvida que eu possa tirar para vocês? Vocês conseguiram entender aquele programa? Eu vou mandar ele aqui no WhatsApp como um texto formatadinho, só para não ficar a mensagem jogada lá, é, para vocês darem uma olhada, tá? Tentem reproduzir ele aí na máquina de vocês, mesmo que seja copiando, mas assim, treinando a escrita, treinando a entender o programa, porque isso faz diferença, tá bom? Que nem o Gustavo da outra aula já veio com um programa, ele falou, cara, não entendi muito bem o fluxo, o Copilot me ajudou a escrever, tudo bem, né? O Copilot vai ajudar, me ajuda a escrever código hoje, mas escreve ele de novo, lê o programa, vai debugando ele, vê, ele tá lendo essa linha, ele tá preenchendo tal variável, só assim vocês vão começar a pegar o olho para entender essa dinâmica ali da programação, tá bom? E eu até mandaria aqui aquele mesmo programinha, esse mesmo site aqui que a gente fez de, de for, né? De exercícios, 83 exercícios com solução, mas é tudo a mesma coisa, é tudo for, tá? Eu vou fazer uns 3 exercícios legais aqui de programação, que nem esse aqui que a gente fez do banco, para mandar para vocês treinarem, tá bom? Que assim eu acho menos idiotinha do que ficar contando de 1 até 10, tá bom? Alguma dúvida? Não, só queria falar aqui duas condições assim, que eu percebi que achei interessante. Que você Hum, às vezes pede uma condição, dá uma tarefa para o Copilot fazer, ele te escreve um exercício qualquer que você pede hum, e ele te dá um formato para fazer. E conforme você também vai escrevendo no Visual Studio, ele hum, completa, e normalmente ele completa, às vezes, de uma maneira diferente. Igual que é. você fez aí, que você concatenou o programa e mudou lá o primeiro código que você fez. Aí você falou assim, eu acho mais interessante, mais bonito, né, do que a forma como eu estava mostrando antes. Mas não tem Uhum. uma forma só de fazer. Ele pode ser mais simples, né, dependendo das ferramentas que você tenha na cabeça, ou ele pode ser mais incrementado também. É isso. Tudo depende do que a gente quer, né? A gente que tá criando o Uhum. código. Então, nossa, por exemplo, naquele programa que a gente fez de banco, se eu digitar lá, qual opção você quer? Um, dois ou três? Se eu digitar lá X, ele vai quebrar, né? Isso é aceitável num programa aqui de teste que a gente está fazendo na aula? Sim. Agora, eu não vou colocar isso aqui num ambiente de empresarial, entendeu? Óbvio que não vão ter erros assim num programa de grande escala, mas tem várias maneiras de você implementar código, tem várias maneiras de você capturar erros, entendeu? Então tudo vai depender dali de como você escreve, né? Eu tô aqui por objetivo de demonstração. Eu vou deixar aquelas variáveis lá de saldo e de valores que eu quero retirar ou somar, chumbadas no código. Beleza, isso funciona para cá. Mas agora não, agora eu quero pedir isso aqui do usuário, eu quero que ele me fale ali na tela, na hora, né? Quanto que ele quer tirar do saldo dele. E aí você muda, entendeu? Então sim, tem.
Copilot e o Visual Studio vão dar diversas soluções aí para você, só que tem maneiras de escrever um programa de acordo com seus N requisitos, né? Eu quero que ele me peça o valor a ser retirado, eu quero que ele me peça isso, eu quero que ele evite que dê esse erro. Quero, então eu vou escrever código para isso, entendeu? Ah, não ligo para isso não, para agora não, quero treinar isso aqui, quero focar em outra coisa. Beleza também, né? Cara, na faculdade, nós deixava tudo para a última hora, né? É, eu, eu podia ter feito vários programas lindos com tanta captura de erro. Ai, por favor, não digite isso, tente de novo. E aí volto lá pro menu X, né? Mas a gente contava muito com o bom senso do professor, que ele escreveu a coisa certa, né? Então, assim, tem requisitos e requisitos para os programas que vão mudar a maneira de você escrever. Mas é isso aí. Mais alguma coisa, gente? Tudo certo? Vamos nessa? Então, bom descanso pra vocês. A gente se vê na terça-feira que vem pra falar de mais laço, tá? Tem uns laços legais. Eu acho que eu acabei falando de while e de um monte de coisa a mais. Acho que eu até vou mudar, vou dar um passo além. Vou falar um pouco dessas funções que a gente utilizou. Vamos resolver mais exercício. Depois me contem lá no WhatsApp se vocês gostaram do programa que eu fiz aqui. Se gostaram da aula assim, de eu mostrando a gente fazendo o programa ali na hora. Mesmo que tenham funções que vocês ainda não saibam, para tirar dúvida. Porque eu acho uma dinâmica legal também, da gente codar junto, né? Porque assim vocês vão, né, junto comigo, vendo o raciocínio ali do computador, tá? E a gente bota mais a mão na massa, tá bom? Então, obrigado por hoje. A gente se vê então terça. Um descanso pra vocês. Boa noite. Não esquece Boa de noite, mandar galera. a cópia do organizado do código para a gente poder treinar. Vou mandar. Valeu. Mandar agora aqui já. Fechado? Valeu, gente. Valeu aí, galera.